Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é a formação dos BRICS. Então, acompanha comigo. Então, aí eu tenho a sigla BRICS. Nada mais é, olha só, pelas próprias bandeiras que estão aí juntas, BRICS, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África. Daqui a pouco eu explico para vocês por que é um S e não a letra A. Mas espera só um pouquinho. Os BRICS não é um bloco ou uma associação econômica, mas sim um agrupamento de países. Isso é importante que você guarde essa informação, porque você não pode pensar que esse BRICS é um bloco econômico como acontece com a União Europeia, ou até mesmo com o Mercosul. Então, presta bem atenção nesse detalhe. Que, segundo muitos analistas, vão se transformar em gigantes econômicos até 2050, por conta de seu grande potencial de produção e de mercado, bem como o potencial de fontes energéticas que esses países têm. A gente não pode esquecer que tanto o Brasil como a Rússia detêm recursos energéticos fantásticos, tanto em exploração como potenciais para exploração no futuro. Então, isso a gente tem que ficar bastante ligado. O acrônico BRIC é formado a partir das iniciais dos nomes dos primeiros países que integravam o grupo. Então, inicialmente a gente tinha BRIC, que era Brasil, Rússia, Índia e China. Mas, a partir de 2011, a África do Sul passou a fazer parte do grupo, cuja sigla tornou-se BRICS. O S, aquilo que eu disse que eu ia explicar depois, acrescentado é o nome do país em inglês, South Africa, de sul da África, né? Ou África do Sul. Muito bem. O BRICS é um agrupamento informal do qual se sustenta a partir da vontade política entre os países membros. Em outras palavras, acontece que, embora tenham 5 países membros aí, vai ter momentos que ocorrerão acordos bilaterais. O que é isso? Digamos que o Brasil quer fazer um acordo com a China, então tem aí um acordo bilateral. Agora, se todos os 5 vão fazer acordos econômico, tecnológico, de ciência e outros campos interessantes para cada país, por isso que diz aí que tem a ver com a vontade política, então aí eu tenho acordos multilaterais, tá certo? Então aqui os BRICS nada mais é do que um agrupamento informal do qual se sustenta a partir da vontade política entre os países membros. Na sequência, quais as características dos BRICS que são incomuns? Bom, para que eles realmente entrassem, fizessem esse agrupamento, eles levaram em consideração quais afinidades que eles tinham. Isso é comum para qualquer agrupamento econômico. A União Europeia foi assim, o Mercosul também foi assim. Você não coloca entre aspas, né, para a gente entender melhor de maneira, né, no linguajar popular. Não vai colocar quebrado, né, arroz de terceira para fazer parte de um grupo que tende, a visão é que se torne um grupo grande economicamente falando. Então, quais são essas características? Economias estabilizadas, ou seja, economias que estão sempre buscando crescer em forma constante e não todo o tempo caindo. Políticas estáveis, ou seja, não estão sujeitas a essas instabilidades, ou seja, horas estão sendo dominada por ditadura, outra hora está em guerra civil, então isso é instabilidade, mas nesse caso aqui, ele está dizendo que são políticas estáveis. Também alta mão de obra qualificada. É bom lembrar que a Índia é um dos países que tem maior número de doutores por metro quadrado, embora se considerar com os Estados Unidos que ela tem mais, mas por outro lado a mão de obra dela é barata desses intelectuais. Por isso é muito comum que lá ocorram as fugas de cérebro, né, falado. Então, a alta mão de obra qualificada. Outro em negrito aí, boas reservas de recursos minerais. Eu até citei isso, que esses países são fortes nessa parte também. Não adianta querer ser rico se você também não tem uma base sólida para quando você começar a crescer, não ter mais reserva suficiente para poder manter esse crescimento econômico, como muitos países chegaram nesse ponto.
O PIB em crescimento, isso é muito comum, principalmente no caso da China, é um caso que a gente sabe que ela sempre se mantém alta, na casa dos 8, 9, 10%. Claro que nos últimos anos isso houve um decréscimo em função de várias crises, em função de guerra comercial com os Estados Unidos, e agora também adiciona-se o caso da pandemia, que também fez com que ela caísse juntamente com os demais países que estavam sempre em alta. Os índices sociais em processo de melhoria. É bom lembrar que a China, eu quero ilustrar a China e a Índia, à medida que elas crescem economicamente, também saem da zona da pobreza, principalmente as populações que estão na zona rural, começam a migrar para as áreas urbanas para trabalharem no setor industrial e prestadores de serviço, servindo então como mão de obra barata e fazendo com que os produtos deles se tornem baratos no mercado mundial. E também diminuição das desigualdades sociais. Então, esse é um perfil das características comuns entre eles. Agora, em 2010, os países do bloco eram responsáveis por 16% do PIB global mundial, 42% da população do nosso planeta e 26% do território do mundo. Os BRICS foram responsáveis por quase 60% de todo o crescimento mundial entre 2000 e 2008. Em fevereiro de 2009, os países do bloco detinham 41%, anota aí, 41% das reservas globais, a maioria aplicada em títulos do Tesouro Americano. Em outras palavras, inclusive, isso foi uma grande preocupação quando iniciou a guerra entre Estados Unidos e China, a guerra comercial, porque sabia-se que a China detém os títulos do Tesouro, uma boa parte desses títulos, né? E aí, caso a China resolvesse vender tudo de uma vez, então isso levaria à bancarrota a economia americana. Então esse detalhe a gente tem que ficar atento, que não se descarta que no futuro coloque em xeque essa questão aí para colocar os Estados Unidos na sua linha, né? Para não ficar ameaçando as relações comerciais da China, que quer se tornar uma gigante economicamente e militarmente até 2050. E aí, os BRICS se tornaram credores, olha só, dos Estados Unidos, né? Em 2011, as reservas internacionais do bloco estavam estimadas em 4,3 trilhões de dólares, cerca de metade das reservas mundiais. É muito. São reservas suficientes para comprar 80% de todas as empresas listadas na Nasdaq. A Nasdaq nada mais é do que a bolsa, né, tecnológica, né, que trabalha com essa parte digital, aí onde fluem os principais negócios das bolsas da Microsoft, da Apple e tantas outras que trabalham com questões eletrônicas e outros, né, outros negócios ligados. E aí, como porção significante dessas reservas, tem sido aplicada em títulos de países alinhados à OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E aí é bom lembrar que o Brasil é um dos candidatos que tem a ambição de entrar nessa OCDE. Foi prometido, mas sabe-se que o processo é demorado e tem que passar por várias etapas, e o Brasil, de certo modo, está tentando cumprir etapa por etapa, mas são muitas. Ninguém vai entrar no clube dos ricos assim tão fácil. Então, estão tentando dar um gancho para o Brasil chegar lá no grupo dos ricos, não sendo rico, sendo apenas um país em desenvolvimento. E aí, falando sobre o Brasil em específico, desse grupo dos BRICS, o Brasil experimentou um progresso econômico e social entre 2003 a 2013, retirando muitas pessoas da pobreza. No período, ele era a 7ª economia do mundo. No caso da Rússia, continua a se ajustar diante de um cenário externo adverso. É bom lembrar que a Rússia sofre sanções econômicas dos Estados Unidos em todos os lados que ela tenta se mover. Os americanos e a União Europeia criam sanções econômicas que, de certo modo, estrangula a economia russa, por entenderem, segundo eles, que os russos é uma espécie de ameaça para o mundo. E aí, no caso da Índia, né, nós temos que é uma população de mais de 1,2 bilhões de habitantes, na última década emergiu como um grande player do mercado mundial. Porque, assim, 10ª economia do mundo naquele período de 2003 a 2013, né, tem que fazer sempre
essa analogia aí. Mas uma coisa que é importante dizer é que ela é a maior democracia do planeta, a terceira economia da Ásia e a economia orientada para as commodities. Baixíssima renda per capita, isso é um lado negativo para a parte social da Índia, né? Muitos habitantes e, portanto, a renda per capita ela dá uma caída entre aqueles que têm maior poder aquisitivo e os que têm menor poder aquisitivo. E aí, no caso da China, o grande dragão, a China teve um rápido e memorável crescimento econômico focado em uma economia de base de mercado. Hoje a China tem complexos desafios de desenvolvimento social e econômico e é a maior população do planeta ainda, né? Há previsões de alguns especialistas que dizem que a Índia poderá ultrapassar a China nesse quesito, porque enquanto a China mantém ainda o controle de natalidade, a Índia a coisa ainda está solta ainda. E aí, segunda economia do mundo, alguns especialistas já dizem que antes de 2050, que é o planejamento principal do Partido Comunista, que ela se tornasse a primeira potência econômica mundial, em função da pandemia é possível que isso, em função dos outros desarranjos dos outros países, ela consiga antecipar isso para 2035 ou talvez 2040. São previsões, não se sabe. E aí, a economia orientada para commodities também, ou seja, aqueles produtos que fazem parte do preço mundial. Nós temos o caso da soja, da laranja, isso são commodities, são preços que estão a nível global. Você não vai ver nessas commodities, o preço da Engar houve uma subida fantástica, não. Estamos falando de produtos como a carne suína, carne de frango, carne bovina, isso são commodities. E aí, a economia dela é voltada para isso, ou seja, do Brasil compra as commodities de soja e outros produtos que têm importância para esse país. Maior crescimento econômico nos últimos 25 anos. E no caso da África, né? A África do Sul busca se firmar como maior potência subregional e maior liderança do continente. Então, ela é a 32ª economia do mundo, lá naquele período que a gente vem trabalhando. E a economia é orientada também para commodities, alto desemprego e alta desigualdade. Aqui nós estamos falando de países que ou compra as commodities ou vende. Não esqueça desse detalhe. E aí, com isso, vamos mostrar também quais são as partes positivas e negativas. As vantagens em relação ao Brasil: tem um potencial para ser o maior fornecedor mundial de produtos agrícolas, tem grandes reservas minerais e tem um parque industrial diversificado. A Rússia, reservas abundantes de petróleo e gás natural e uma população com bom nível educacional. No caso da Índia, avança em setores de tecnologia, como informática, e grande população jovem em crescimento acelerado. No caso da China, alta capacidade industrial e potencial para ser o maior mercado consumidor do mundo. E no caso da África do Sul, possui grandes jazidas minerais importantes, seja de diamante, de ouro e outros minerais. Desvantagem: tem grandes diferenças sociais e infraestrutura precária. Vamos agora para o nosso exercitando para finalizar? Sobre os BRICS, assinale o que for incorreto. É um grupo formado pelos países considerados emergentes, formando um dos maiores blocos econômicos do planeta, atrás apenas da União Europeia. Letra B. Formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS é um acordo internacional diplomático entre nações consideradas emergentes. Letra C. Até 2011, a sigla era conhecida apenas por BRIC, sendo alterada após a inclusão da África do Sul no grupo. E letra D. Recentemente, os BRICS vêm discutindo sobre a criação de um banco internacional próprio do grupo, paralelo ao FMI e ao Banco Mundial. E eu estou atrás da resposta incorreta. Você encontrou? Se você disse que a alternativa correta é a letra A, tá certo! É um grupo formado pelos países considerados emergentes, formando um dos maiores blocos econômicos do planeta, atrás apenas da União Europeia. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!